Bem-vindo ao Agrocast, seu canal de conteúdo em gestão do agronegócio, com o Antônio Schacker. Meus amigos do agro, sempre muito bom estar aqui com vocês, compartilhando informações sobre gestão, métrica e planejamento de uma empresa agropecuária. Hoje eu quero falar, sabe sobre o quê? Sobre gestão. Você já deve ter acompanhado vídeos nossos, sabe que todo o nosso conceito está nessa estrutura gerencial, essa pegada gerencial que a gente acredita que o que transforma uma fazenda, o que transforma uma empresa, que transforma um país é a gestão, e eu quero falar sobre gestão. De uma forma bastante simples, bastante objetiva. O primeiro aspecto que eu quero falar sobre gestão aqui hoje é entender por que durante tanto tempo a gente falou muito pouco sobre gestão. Na verdade, essa história para falar sobre gestão, que fazenda tem que ser empresa, ela começou a, vamos colocar, ficar mais popular depois que estabilizou a moeda em 94 com o Plano Real. Quando houve o Plano Real, a partir daquele momento a frase era, os mais antigos naturalmente lembram disso, que agora a fazenda tem que ser empresa. E por que o discurso é agora a fazenda tem que ser empresa? Por quê? Porque o Brasil não vivia mais aquele movimento de superinflação. A gente tinha inflação de 80, 90, 93, por exemplo, superou 2.000% a inflação acumulada do país. Então, se eu tenho uma inflação nessa natureza, o processo produtivo ele fica absolutamente prejudicado. Por que ele fica prejudicado? Ora, se eu tenho um processo acelerado, antecipo, mato um boi, e esse boi vira dinheiro, a inflação consome esse dinheiro. Então isso não contribui aí com o desenvolvimento da pecuária. Tanto que isso explica muito um pouco até sobre esse resíduo que a gente tem hoje de fazer conta em dólar. Porque naquele momento não tinha como fazer conta nas moedas da época, dólar era a principal forma de fazer. A gente tinha uma desvalorização da moeda atrelada ao câmbio, então o dólar passava a ser uma ferramenta importante para cálculo. Bom, esse tempo ficou para trás, passaram mais de 20 anos, e ainda a gente tem esse tema de fazenda tem que ser empresa. Mas aqui o que eu quero debater com vocês, apresentar para vocês, o que é uma fazenda empresa? E qual é a diferença de uma fazenda empresa para uma fazenda não empresa? Fazenda empresa é aquela que tem um projeto, que sabe aonde quer chegar. Se a gente for voltar aí alguns anos atrás, talvez 100 anos atrás, a gente podia voltar até Fayol para caracterizar o que é administração. Eu quero simplificar um pouco aqui e trabalhar num sistema mais objetivo, aí, mais sertanejo, que é o nosso jeitão de trabalhar, sobre o aspecto que é ser simples sem ser simplista e falar sobre como a gestão funciona. Acompanhe comigo aqui no slide. Fazer gestão ou administrar não é nada mais nada menos que organizar pessoas e recursos para atingir metas e resultados. Naturalmente, quando a gente pega a teoria neoclássica da administração, a gente tem que fazer a gestão, é planejar, que é estabelecer fim e meios para essa conquista, organizar, que é alocar pessoas e recursos para atingir metas e resultados, ou seja, organizar é quem vai fazer o que com o que, depois eu venho dirigir, que em última instância é comandar e coordenar, ou seja, dirigir, é fazer com que as coisas aconteçam, é pôr a mão na massa, eu como líder garantir com que tudo aquilo que foi planejado e organizado aconteça de fato, e depois o controle, que é o controlado. Essa teoria neoclássica da administração, aí potencializada por Peter Drucker, aí, que compartilhou tudo isso conosco. Então eu tenho um ciclo de planejar, organizar, dirigir e controlar. E esse ciclo, ele tem algumas características, eu separei dentre delas só 3, que a primeira é contínuo. Então eu tenho um ciclo que eu planejo, organizo, dirijo e controlo, e sempre esse ciclo está rodando. Por quê? Porque as coisas acontecem. Voltando aqui comigo, as coisas naturalmente, elas evoluem, elas mudam. Então eu preciso sempre ter esse ciclo funcionando, de uma forma aí colocar mais fundamentalista, uma forma teórica de como a gente vê esse processo aí, que é o que a gente entende que declara e fica muito transparente o que é o processo de gestão. Além de ser um ciclo contínuo, é um ciclo o quê? Voltando aqui comigo, dinâmico. Por que ciclo dinâmico? Especialmente numa fazenda. Numa fazenda, por exemplo, chove mais, chove menos, tem mais seca, tem menos seca. Então, eu preciso sempre revisar meus processos, meu planejamento para atualizar a situação real, porque a única certeza é que as coisas vão mudar, por isso que ele é dinâmico. E o outro item que eu coloquei, o terceiro, tem mais, esse é o que eu gosto bastante, é iteratividade. Alguém pode até perguntar, mas não é interatividade? Não, é iteratividade porque ele é itinerante, ou seja, eu só vou organizar depois eu planejar, eu só vou dirigir depois eu planejar e organizar, eu só vou controlar depois eu ter esse ciclo rodando. Então, na verdade, eu preciso dessas etapas funcionando para que eu tenha a gestão. Vamos para o nosso método mais sertanejo e simplificando mais ainda, você vai gostar do processo de gestão. Na prática, fazer gestão não é nada mais nada menos que definir onde eu estou,
aonde eu quero chegar, como eu vou chegar e o que eu tenho que medir. Então eu estou sistematicamente navegando nesse processo. Onde eu estou, onde eu quero chegar, como eu vou chegar, o que eu tenho que medir. E lembrando que esse processo, acompanha aqui comigo no slide, onde eu estou em relação ao processo, em relação à finança e em relação às pessoas. Quando eu falo de pecuária, onde eu estou em relação ao processo, qual é a taxa de desfrute, qual é a taxa de abate, qual é a produção de milho e safrinha, qual é a produção de soja, qual é a produção assim por diante. Então esse, onde eu estou em relação ao processo. Onde eu estou em relação às pessoas, qual é a minha relação faturamento folha, quantas pessoas eu tenho por cabeça e assim por diante, ou cabeças por pessoa, entendo minha equipe, qual o grau de maturidade e motivação do meu time, então eu analiso onde eu estou em relação às pessoas e principalmente onde eu estou em relação às finanças, quanto de lucro essa fazenda gera, qual o resultado por hectare e assim por diante. Então, onde eu estou em relação a pessoas, processos, finanças, onde eu quero chegar em relação a pessoas, processos, finanças, como eu vou chegar em relação a pessoas, processos, finanças, e aí eu estou falando aqui do qual ação, qual atitude, qual plano de ação e por último, o que eu devo medir em relação aos resultados das pessoas, dos processos e das finanças. Então, isso é fazer gestão. E alguém pode falar, mas Antônio, simplifica mais ainda. Simplifico mais ainda. Fazer gestão é fazer tudo para bater meta. E gerenciar é acompanhar se está acontecendo aquilo que eu queria que acontecesse. Esse é o processo, esse é o simples. Então eu acordo de manhã entendendo qual é o objetivo do dia, quais são as metas do mês, quais são as metas do ano e trabalho em função disso. Em síntese, voltando aqui para o slide, nada mais nada menos que ponto A, onde estou, ponto B, onde eu quero chegar, estratégia, que é o nome bonito do como. Estratégia não é nada mais, nada menos que o como eu vou sair do ponto A e chegar no ponto B. Voltando aqui comigo, quando eu falo do como, se eu quero aumentar o lucro da fazenda, eu preciso aumentar a distância entre receita e despesa. Então eu preciso abater mais animais, ok? Se eu preciso abater mais animais, eu preciso aumentar o ganho de peso para aumentar meu giro. Se eu preciso aumentar o ganho de peso, eu preciso atualizar meu processo nutricional, onde o meu nível de faturamento cresça mais do que o meu nível de desembolso. Vocês entenderam o que é explicar o como isso vai acontecer? E a gente sempre coloca que uma fazenda não muda muito em pouco tempo. A gente precisa ter um lar de quadriênio, de quinquênio para ter grandes transformações, até porque não é uma questão só de ter dinheiro para investir, mas conhecer o processo para ser feito. E que os próximos 12 meses de uma propriedade muitas vezes são passados. Então a ideia é com que a gente tenha uma visão de um ponto B plurianual e construir trabalho para essas conquistas. E esse ponto B plurianual tem a ver com o aspecto de tempo. Quanto tempo eu preciso para que isso aconteça? Qual é o passo a passo? Qual é o ritmo que meu caixa permite? Qual é o ritmo que a minha felicidade permite dentro da fazenda? E voltando aqui comigo, o que eu diria assim para vocês que é fazer gestão, é fazer tudo para bater meta, e gerenciar é acompanhar se está acontecendo aquilo que eu queria que acontecesse e agir para garantir que os resultados venham, ok? Isso é fazer gestão de uma forma clara e direta, da forma sertaneja que a gente gosta. Nos vemos no próximo vídeo e um forte abraço.